Obrigado aí pela presença. Gente, hoje, esse material que eu trouxe, ele na verdade é um material muito maior. Ele pertence a um workshop que eu vou apresentar em fevereiro. E aqui, o grande esforço foi diminuir o tamanho, para poder caber num tempo exíguo, né? Aliás, é um tempo justo, mas para os objetivos da coisa é um tempo pequeno. Então, aqui eu vou fazer o possível para resumir a coisa. Eu gosto muito de fazer palestra como se fosse uma coisa plug and play. A pessoa vem e já sai usando, já sai fazendo. O máximo que puder, eu vou dar aqui até uma coisa que eu não gosto muito, que é a receitinha de bolo, né, para poder usar. O que acontece quando o eclipse cai no lugar tal, do mapa natal, a gente vai tentar sair daqui usando. Enfim, uma coisa que a gente pensa sobre os eclipses é que eclipse vai ser sempre uma coisa terrível, tenebrosa. Tem alguém aqui que acha que eclipse é bom? Pois é, somos poucos. Somos poucos. Pois é, mas eclipse não é só horror, tá? Já vou adiantar que eclipse não é só horror. Ele é um agente do caos. Ele é um agente de Hécate. Ele é um agente... A Hécate, que é a deusa lunar, uma das deusas lunares gregas, ela tem uma faceta que é a lua nova, não tem? Ela tem 4 facetas, e uma delas ninguém vê. Ora, o que é o eclipse, senão uma lua nova hipertrofiada? Aliás, escutaram essa última palavra? Hipertrofia. Hipertrofia é um dos conceitos que a gente pode utilizar e aplicar com bastante propriedade quando você lê eclipse dentro de um mapa. Seja o eclipse caindo em trânsito, né, sobre o mapa natal, seja o eclipse ocorrendo no mundo. Tá? É uma hipertrofia e um gerador de caos. Eclipse também, vou ficar aqui com essa cara estranha de óculos, né? Mas eclipse também, a ele se atribui uma coisa que as sociedades do mundo inteiro, vou passar um pouquinho para lá e para cá, as sociedades do mundo inteiro atribuem a ele a questão do fim do mundo, né? Fim do mundo acontece sempre no eclipse. Esse ano mesmo, por volta de julho, eu dei uma entrevista, foi exibida na Rede TV em agosto, por volta de julho eu dei essa entrevista sobre o fim do mundo, que mais uma vez, né, pela 80ª, 90ª, milésima vez, teve um fim do mundo agora. Acabamos de morrer, todos nós. O mundo acabou em agosto, dia 21 de agosto de 2017, teve mais um fim do mundo, e foi por causa do eclipse. Então eu dei essa entrevista porque sempre há essa expectativa, sempre vem algum catastrofista dizer que o eclipse fará o mundo acabar. Bom, o eclipse não é fluxo cheio, é verdade, mas vocês vão ver que ele vai despertar potenciais, e ele pode servir também como diz ali nos tombos e desvios, como essa forma de dar uma guinada na vida, ainda que você não tenha conseguido planejar coisíssima alguma. Ele vai te dar um presente ao mesmo tempo em que ele está tirando algo. É uma relação de ganho e perda, simultânea ou uma sequência de tempo bem curtinha. Primeiro você perde, óbvio. Depois você vai perceber que aquela coisa não foi tão ruim assim. Você vai precisar daquele caos. Tá? Antes de continuar, eu vou só pedir que apague a luz, que eu quero fazer uma experiência rapidinha com vocês. Quem foi que apagou a luz foi a Laurita e a Cida. Então, deixa eu pegar aqui o negócio. Agora, que está todo mundo mais ou menos às escuras, tentem procurar um negocinho que eu botei debaixo de uma das cadeiras. É sério. Quem achar o negocinho vai ter 20% de desconto num workshop que eu vou dar em fevereiro. E eu estou falando sério, está gravando e tem provas de que eu estou falando sério. Não é este negocinho. Não. É uma coisinha, um pedaço de papel. Vocês têm 1 minuto para achar. Se não achar, eu vou dizer onde está. Quem não procurar vai perder a oportunidade. Não é uma fita. 1 minuto. A pessoa que está com o negócio embaixo da cadeira não está nem olhando. Vai perder
uma oportunidade de ouro e pode transferir essa oportunidade para outra pessoa que queira ir. Não tem problema. Vocês repararam? Pode voltar a luz, por favor. Ninguém achou. Pode voltar a luz, por favor. Vocês acabaram de ter uma experiência eclipse. O eclipse é aquela coisa que vai fazer com que você não saiba. Vocês já viram aquele filme? Muita gente não deve ter visto, porque muita gente não é tão fã de quadrinhos como eu sou, mas já viram aquele filme Watchmen? Vocês já viram aquele sujeito todo azulado, o Dr. Manhattan? Ele tem um superpoder que faz com que ele veja tudo. Ele simplesmente tem onisciência. Ele vê o passado, o presente, o futuro, ele tem uma percepção quântica. Ele é fabuloso. Só que o vilão da história dá um jeito de enganá-lo a tal ponto que nem ele, com esse poder, consegue prever o futuro mais. Então, em vez dele, no final da história, vou dar um spoiler bonitão agora. No final da história, em vez dele massacrar o bandido, ele fala para ele, muito obrigado. Ele agradece de coração ao vilão. Por quê? Porque ele deu a ele a dádiva, a bênção do não saber. O eclipse é um não saber, é uma cegueira provisória, é um apagão. Como eu falei aqui da Hecate, né, que é aquele momento apagão, a Hecate, você precisa desse momento apagão, essa deusa lunar ligada à magia, aliás, o curso também vai falar um pouco de magia. Você precisa desse apagão para poder fazer uma introspecção, para poder voltar-se para dentro, ou voltar a um talento, uma capacidade que você, às vezes, negligenciou por força de circunstâncias. O eclipse acaba tendo essa propriedade quando ele cai em determinado ponto do mapa. E essa outra coisa que eu estou mencionando, a tal da cegueira, deixa eu voltar para lá, senão vai ficar chateado lá comigo. Essa outra coisa da cegueira, já fugi aqui da câmera, o Sérgio vai brigar comigo. Alguém lembra aqui do cego Tiresias, né, o que alerta o Laio, pai do Édipo, sobre o fato de que Édipo, quando crescesse, ia desposar a mãe e matar o pai? Não necessariamente nessa ordem, né? Pois é. O que Tiresias é? Senão aquele sujeito que tem a visão interna após ele ter tido a visão externa, ou seja, a visão do mundo, e a visão interna é esse apagão. A mesma coisa, Odin. Odin, quando ele é pendurado na Yggdrasil, a árvore da vida, ele fica caolho, né? Quem já viu o filme do Thor, Ragnarok, vai ver que até o Thor também vai ficar caolho. Ele fica caolho. Essa cegueira parcial, divina, arquetípica, ela é relacionada com a visão de dois ou mais mundos aparentemente irreconciliáveis. Então você tem o mundo, a visão e a percepção, a existência mundana, o mundo dos deuses e o mundo dos mortos. Quando o eclipse cai, qual é a analogia que se faz com isso? Quando o eclipse cai em determinado ponto do mapa, você é despertado, ele é um apagão, ele é um piscar de olhos cósmicos, mas ele desperta você para este outro lado que você não pode ver com a visão ordinária. Entenderam como é que é? Essa é uma grande coisa do eclipse. Agora, o negócio está embaixo da cadeira de uma de vocês duas aí. Então, como vocês viram, tira para o ímpar e tira e ganha o desconto. Aí fica, já ganhou. Agora eu quero saber, depois você vai me dizer em que grau o que você tem em 28 de Leão, que foi quando aconteceu o último eclipse. Surpresas desse tipo também ocorrem quando o eclipse cai em cima de alguma coisa. Uma grande parte, deixa eu passar aqui direto, uma grande parte do que eu estou fazendo aqui, tem que apagar essa luz aqui. Você vê que eclipse gera caos, ó. Uma grande parte do que eu estou fazendo aqui sai de uma experiência empírica. Uma não, várias. Mas eu tive uma oportunidade de ouro para aplicar isso e observar isso durante 22 dias com um grupo de 18 pessoas. Vendo todo dia, quase casamento com 18 pessoas. Eu e a Daniela Rossi ali, sentada, ali a Patrícia foi uma dessas pessoas, não vão saber que é o mapa dela que está ali, mas tive essa oportunidade de ter uma experiência empírica. Aliás, eu sou uma criatura muito empírica, eu gosto muito de teoria, não é à toa que eu fiz mestrado, doutorado e tal, mas o empirismo em astrologia é uma coisa absolutamente fundamental, porque foi assim que ela começou a ser construída. Foi assim que o sacerdote sumeriano, ou anteriormente ainda, durante aquele período de tradição oral,
Aquele sujeito lá na pré-história, ele passava para o outro a partir de música, cântico, ritmo, né, as tradições. Então, essa coisa de ser empírico, você observar in loco a situação, ela é muito valiosa porque a gente vai agregar conhecimento. E foi precisamente isso que eu procurei fazer. Tive essa oportunidade fantástica. Isso aqui acho que não é novidade para ninguém, né, como é que o eclipse funciona. Eu não vou me deter com isso, mas só para afirmar que eu hoje só vou falar um pouquinho do eclipse solar, tá? Quando a gente tiver a oportunidade de se juntar para falar de uma coisa mais extensa, aí vamos juntar o solar, o lunar, eixo nodal e ciclo de Saros, etc. Esse aqui é o mapa do eclipse que ocorreu em 21 de agosto. Notem bem que ele está acontecendo ali em 28 graus de Leão. Alguém tem alguma coisa nesse grau aí? Vocês aí que pegaram o cartãozinho, não tem? Vocês aí que não pegaram, não tem? O que você tem? Ah, a gente perde a oportunidade. Tem Júpiter ali, eu também tenho. Então, pois é. E só para vocês fixarem o mapa do eclipse, aquele foi calculado para Nova York. Olha, reparem que esse eclipse ocorreu e a sombra dele aconteceu aqui. Deixa eu sair da frente. Aconteceu em cima de todo o território dos Estados Unidos, né? Cruzou os Estados Unidos todos. Isso aí, assim, qualquer um que esteja ligado à internet, em pesquisa de outros astrólogos que trabalham mais no coletivo, vai ver que é óbvio, eles estão corretos em afirmar que isso vai mexer, né, de uma maneira caótica com as situações políticas, sociais e até geográficas, geológicas, climáticas do território em que está. Qualquer dúvida, vide furacão no Texas, atentado em Nova York, né, atentado no Colorado e ele, Trump. Né? Ele não precisa de mais nada, ele não precisa nem de eclipse. Acontece que vocês vão ver daqui a pouco, o eclipse caiu em cima do ascendente dele e do Marte. E vocês vão ver que o discurso dele condiz com essa conjunção. Tá? Então, para a gente entender um pouquinho mais, fazendo isso aqui já com cara de microcurso, o ascendente tem essas características gerais aqui, que são as coisas mais difundidas, que todo mundo mais conhece, e o que se sabe é o que se pensa que se sabe, né? Ele vai gerar catástrofe, isso é constatável, tá? Ele está associado à catástrofe, e não é só no dia, não é só no mês, é um período que dura muito mais, vamos ver aqui a duração já já. Crises gerais, todo tipo de crise. Aliás, eu estou lembrando aqui de uma coisa que o Walter falou, que foi muito interessante, sobre o astrólogo americano, que falou sobre, olha, esse aspecto aqui não é bom nem ruim. Né? Você sabe que quando o astrólogo não sabe o que significa aquela coisa, o que ele diz? Não, ele diz, Ele muge, né? Ele dá aquela mugida básica, porque eu também dou essas mugidas, mas é porque eu quero saber, eu estou fazendo a maquininha, né, a manivela aqui funcionar. Mas o que a gente quer dizer com crise? Eu estou fazendo isso porque eu estou querendo lembrar o que era a crise geral. Crise é oportunidade. Crise é oportunidade. É um problema, é caos, né? É uma perda com oportunidade. Então, toda crise geral. Então, é crise política, crise econômica, crise pessoal, crise no relacionamento, crise cultural. Alguma coisa você vai ter que perder. Ou alguma coisa você vai ter que tirar do lugar, colocar em outro, para aquele espaço vazio ser ocupado por alguma coisa. Doença, isso sim, tá? É muito frequente, especialmente se você tem alguma latência dentro do mapa. Isso vai acontecer, você tem que estar preparado, você tem que se precaver antes disso. É perfeitamente possível contornar a situação. Sofrimentos, aqui sofrimentos é a mesma coisa, que tipo de sofrimento? É a mesma coisa que dizer que Plutão, né, tem um trânsito de Plutão, você vai passar por uma transformação. Transformação, sim, mas em quê? Uma transformação. Em quê? Uma transformação, querido. Pô, cara, transformação pode ser de tudo quanto é jeito, até fazer uma tatuagem, né, Dani? Até fazer uma tatuagem é uma modificação, uma metamorfose, uma mudança de caráter, de comportamento, de estilo de vida, de status. É uma modificação que não tem volta. Tá? Então, esses sofrimentos eles podem ocorrer dessa maneira. Esses obscurecimentos e desnorteamentos são aquelas coisas que vão quebrar os seus planejamentos. Aquilo que você pensa que você domina, que você controla, querido, adeus. Tá? Não vai controlar, a menos que você tenha jogo de cintura.
E tanto é assim, tanto gera crise, que a gente pode ver aqui, né, no mapa do Brasil, isso aqui por dentro é uma hipótese, né, cada um tem uma hipótese do mapa do Brasil, eu estou apresentando uma que me parece plausível, tá? Aqui por dentro está o mapa do Brasil, e aqui por fora está o trânsito, né, o eclipse aqui do Sol, e Lua aqui em Peixes, e em oposição com o Sol radical do Brasil. Alguém lembra o que vinha acontecendo desde fevereiro para cá, com o Temer? Sol, presidente, né? Gerente, presidente, dirigente, fora Temer, né? Tudo aqui que está acontecendo ali. O eclipse toca muito mais, vamos ver isso também depois em outros slides, toca muito mais o mapa radical de alguma coisa, seja pessoa, seja instituição, por conjunção ou por oposição. Aspecto também? Aspecto também. Mas fica aqui a dica, fica o conselho. Considerem bastante as conjunções e oposições, porque não tem nada mais forte do que isso, né? Não tem nada mais evidente, visível, plausível, que você pode quase pegar, tá? Então, isso aqui é um efeito, claro, comum daquilo que a gente está acostumado a ouvir falar sobre eclipse. Quanto tempo dura essa coisa? Aí entra uma série de controvérsias. Tá? A duração provável de efeito é de cerca de 5 a 6 meses, né? Aproximadamente isso. Mas isso aí pode variar demais. Como? Ano que vem vai ter 2 eclipses, um em julho e outro em agosto. Isso pode variar enormemente. Tá? Então, muito cuidado na hora de considerar. Toda vez que ocorre um eclipse, a duração dele vai ser 6 meses. Não. Né? A coisa normalmente dura de eclipse para eclipse. Se for de solar, vai ser para solar. De lunar para lunar. E ainda tem um dado ainda mais interessante, que neste empirismo do qual eu venho falando, eu tenho constatado que depende da categoria do eclipse também. Se for um eclipse total, é de total para total, de anular para anular, parcial para parcial. Os efeitos da característica dele, dá para observar claramente isso. Isso significa que o próximo que vai haver total, que esse de agosto agora foi total. O próximo será em julho de 2019. O efeito desse eclipse é para julho de 2018, tem um parcial e tem um anular, se não me engano. Mas total, esse que está vigente agora, vai durar até 2019. Vamos ver se essa hipótese está correta. Pelo que eu observei, juntando pedacinhos, é isso, tá? Então, essa seria a duração. Tenta considerar a duração de eclipse para eclipse e de categoria para categoria. Fica aqui dada a dica. E o que esperar? O inesperado. Você hão de perceber que eclipse tem uma cara meio Urano. Quem já estudou tudo quanto é simbolismo e efeito, né, características sincrônicas de um trânsito de Urano, vai perceber que algumas das situações são extremamente semelhantes. É tentador você dizer que é igual a Urano, não é igual. Tá? Mas é extremamente semelhante, porque você lida com o inesperado, você lida com repentes, você lida com coisas que você... Olha, isso aqui não pode dar problema, não pode dar errado, aí vem um furacão. Né? Você não pode, né? Imagina, se você vive, aquela coisa cai num ponto do seu mapa e você vive na localidade onde passa a sombra. A potência do eclipse vai ser muito maior. Tá? Então, espere o seguinte, espere que o seu planejamento será alterado. Você vai desviar o planejamento original. Você espera que as suas ações, dependendo do quão você é duro, né, de cintura, você não samba, né, pode ter resultado maior ou menor. Sempre vai ter resultado maior quando você aprende a desistir de alguma coisa. Essa foi a coisa que eu estou constatando aqui. Se você consegue desistir de alguma coisa, ou melhor, recondicionar aquela coisa. Estou falando, inclusive, por experiência própria. Eu planejei com a Dani um cursão monstruoso. Deu um trabalho miserável para fazer aquela coisa. Botei slide, fiz assim, era uma coisa assim de 100 e tantos slides para mostrar para a turma que foi com a gente na viagem. Mas só que a gente só tinha como apresentar aquilo à noite. Então o pessoal chegava das caminhadas quase morto. Então ninguém conseguia prestar atenção em nada. O que eu tive que fazer? Pegar toda a teoria e transformar em prática. Botei todo mundo para fazer vivência. Saiu da coisa. Eu e a Dani fizemos isso. A gente trocou, né? Alterou a situação toda. Adivinha onde caiu o eclipse, o último, para mim? Em cima do Júpiter. Eu estava viajando. Eu estava em outros países, vários. Né?
Agora, reparem que intensificou a experiência. O fator desejado vem de outro lugar que você não projetou. É quase que a mesma coisa do outro item. Perda do rumo inicial em favor de situações maiores ou fortuitas, ainda me remetendo a essa experiência. Lembra que eu estou sendo empírico aqui. Nós tínhamos o Fórum Mundial da Paz, uma coisa gigantesca que ia acontecer na Jordânia, mas em função dos atentados terroristas na Espanha, foram cancelados. O Fórum Mundial foi cancelado. Então teve um outro fórum, nós fizemos outras atividades, foi sensacional do mesmo jeito, mas o planejamento original foi assim, de supetão, por causa de uma coisa que não estava sob o nosso controle. Tá? Bem perto do atentado terrorista, que a coisa foi cancelada. E não foi na Jordânia. Outras características. Você vai fazer alguma coisa, você vai colocar alguém para executar determinada tarefa, é bem possível que você terá que substituir alguém ou alguma coisa, ou um equipamento. Né? Eu estava fazendo um curso enorme, botando vários professores para falar, e um deles medrou. Né? Eu tive que arrumar um às pressas. Que sorte, porque o que eu botei era muito melhor. Era muito bom. Processo criador. Olha, pensem, o que é uma lunação? Eclipse não deixa de ser uma lua nova, né? Pensem, o que é uma lunação? O que é uma lua nova? Senão um inseminar de alguma coisa, uma conjunção Sol-Lua. Você está juntando masculino com feminino, você está juntando os dois arquétipos, as duas luzes mais potentes do céu. Então você está criando alguma coisa, você está disparando algo. Tem algo de primeira casa, tem algo de Marte? Talvez. É algo que vai dar início a alguma coisa. Então, no momento em que você faz algo após o eclipse, você está imbuído daquela força. Por mais que, não faz, porque vai ter o eclipse. Faz depois, faz um pouquinho depois, faz uma semana depois. Você vai ver que aquela coisa já está em andamento, você está pegando o caos. O caos pode vir em ondas você pode surfar, ou pegar jacaré, se você não souber subir na prancha, né? Mas, processo criador. Inícios ou disparos de potenciais pré-existentes. Caiu numa casa do seu mapa de nascimento. Caiu em conjunção com o planeta do seu mapa de nascimento. Às vezes você tem um medo miserável de falar em público. Mas aí ele caiu em cima do seu Mercúrio. Aí ele caiu em cima do seu meio do céu. O seu meio do céu, não, mas assim, eu não falo em público de jeito nenhum, eu sou uma pessoa tímida. Essa história de você dizer para mim no meu mapa que eu tenho tendência a falar em público está errada. Aí a pessoa é obrigada, porque o chefe morreu, né, no meio do céu, né, obrigada a falar no lugar do chefe. Ela vai ter um treco, vai quase fazer xixi na calça, mas ela vai ter que falar em público. Vai ser situação fortuita, não tem como fugir. Tá? Então, ele vai disparar aquele potencial que o astrólogo, quando está lendo, ele já percebe lá no mapa, e é a pessoa que não consegue perceber. Isso acontece muito. A gente falar um negócio e a pessoa não conseguir perceber na hora. Eu tenho um caso que, quem é meu aluno aqui já deve ter me ouvido falar várias vezes, de uma ex-aluna, que aliás é muito boa, muito inteligente e tudo mais, mas eu estou dando aula de progressões e falando para ela, olha, nessa época aqui que já passou, você perdeu dinheiro, né? Teve um escoamento de recursos aqui. Não, era taurino, né? Taurino nada acontece. Não, teve sim, insistindo com ela, não. E a colega do lado catucando, né? Rindo, catucando, e ninguém entendendo por quê. Aí ela falou, o que foi? O que foi que você tinha aquele cartão da prefeitura para fazer obra de arquitetura, valendo 100 mil reais, e você perdeu nessa época? E às vezes a pessoa não percebe isso. Porque eu recuperei. Quando você recuperou? Quando terminou o ciclo progredido. Quando saiu a essência do aspecto. Às vezes a pessoa não percebe. Viabilização de decisões ou talentos suprimidos. Quase que uma coisa emendando na outra. Eclipse pode disparar coisas, é um grande disparador, é um grande gatilho. Você não precisa ficar achando que o eclipse é uma maravilha. Ele continua sendo uma coisa complicada, continua sendo caótico. Mas você já sabe... Hein? Quantos graus? O grau de uma conjunção de trânsito. Bota assim uns 5 graus, vai, para ficar mais folgado. Então ele vai disparar potencial pré-existente. Ele vai viabilizar essas decisões e talentos suprimidos. Vai dar guinadas e repentes, né? Tipo esse trânsito de Urano. Você querendo fazer uma coisa, às vezes a minha vida agora está tranquila e de repente você vê que seu carro caiu uma barreira em cima do seu carro, você tem que trocar de carro e descobre que trocar de carro teria sido um bom negócio muito tempo antes.
Entrelaçamento dos problemas e processos individuais. Eu acabei de citar um. Nós estávamos vivendo aquela coisa, um planejamento de um pequeno grupo, né, com um projeto individual, e de repente vem um processo coletivo gigantesco, como o tal do atentado terrorista, que inviabilizou um evento gigantesco num país que não tem nada a ver com aquele outro, mas que tem tudo a ver. Né? E eclipse, já falei que é um piscar de olhos, é um despertar, e o ponto cego que obriga a ver além. Olha, aqui um outro conceito, isso aqui é tirado do Robert Kausjansky, que é um ótimo pesquisador, um livro que ele escreveu nos anos 70 ainda, muito interessante, sobre eclipses. Ele faz ginástica mental sobre os eclipses, né? E ele vai diferir um pouquinho do Ptolomeu. E ele vai dizer que existe um regente planetário do eclipse. E eu estou testando isso, eu estou gostando, estou achando bem interessante. Tipo, o planeta que ocorre o eclipse, o planeta que estiver a menos de 5 graus de distância em órbita do eclipse, ele é chamado o regente planetário dele. Eu tenho pesquisado a casa em que esse regente cai no mapa natal. Normalmente, esse regente vai ser, o planeta que está junto com o eclipse vai cair juntinho com o eclipse, tá? Funciona bem interessante. Mas eu ainda, isso aqui é uma técnica para usar em casa, vocês saem daqui já usando, mas eu ainda tenho muita simpatia para esse cara. O Ptolomeu, ele entende que o regente do eclipse é o regente do signo em que ele ocorre. No caso desse aqui de 21 de agosto, é o próprio Sol. Né? Mas suponha que fosse, vamos supor, Sagitário, o eclipse tivesse ocorrido em Sagitário. Mesmo que o Júpiter não estivesse junto, segundo Ptolomeu, você ia procurar a localização do Júpiter, né, dentro do zodíaco, em que lugar que ele cai, em que signo que casa, e que se faz aspecto com outros planetas, você vai ver onde é que aquelas crises e aquelas oportunidades vão ser direcionadas. Ele dá uma dica aqui de ouro. Isso é ptolomaico, isso é velho pra caramba. Fica aqui uma dica para quem quiser pesquisar. Os outros focos importantes. A gente vai usar eclipse no planeta do mapa radical, que recebe a conjunção, que eu já falei. Além das conjunções e das oposições, também a ocorrência por casa. E você se pergunte, a sombra do eclipse passa na região onde você nasceu? Porque tudo isso aqui que está em cima vai fortalecer todas as características do eclipse sobre o mapa. Mas se você viver naquela região, ele vai quadruplicar. É muito simples raciocinar assim, sabe por quê? Você imagina aquelas pessoas que nasceram nos Estados Unidos, que vivem lá nos Estados Unidos durante o eclipse, e tem, vamos supor, o eclipse cai na 10ª casa do sujeito. Ele tem uma lojinha, ele é o dono de uma lojinha, que ele vende não sei o quê, aí vem um furacão e arrasa a lojinha dele. Entendeu? O furacão não arrasou a minha lojinha. Eu estou aqui no Brasil. Tá? Para ele, o efeito é muito maior. Aí, visto tudo isso, vamos falar um pouquinho de algumas conjunções. Comecem a anotar aí mentalmente ou cadernamente. Cadernamente é melhor ainda, físico, né? Fazer um resumo aqui, eu botei planeta regente, mas não, é o planeta do mapa natal, tá? Só apaga ali o planeta regente. Com Mercúrio, com Vênus, com Marte, o que der tempo aqui, que eu também vou mostrar, eu vou ter que pular algumas coisas para poder caber no nosso tempo. Eu também vou mostrar alguns efeitos rápidos no mapa das pessoas que nos acompanharam. Não vou falar detalhes das pessoas, tá? O nome delas está oculto. Mas vou mostrar aqui uma coincidência espantosa, porque todo mundo estava fazendo a mesma coisa, as pessoas não se conheciam, e aconteceu uma coincidência, uma repetição de fatores surpreendente para um grupo daqueles. Aqui, então, com Mercúrio. Eclipse acontece fazendo conjunção com seu Mercúrio ou oposição, você vai enfatizar que assuntos mesmo? Você vai enfatizar assuntos de amor, de eros? Não, né? Você vai enfatizar seu intelecto, você vai enfatizar aquilo que você comunica. Seus irmãos podem ter problemas e vão se comunicar com você. Você vai ter que potencializar sua articulação verbal, seu modo de se expressar, de falar. Talvez até seja obrigado a escrever. Eu não gosto, não vou fazer blog, azar o seu, você vai fazer. Alguma coisa vai te empurrar para aquilo ali. É aquela coisa fortuita que te obriga a se expressar. Ou você vai ter também, você vai ter que ter um cuidado extra com o que você diz, por uma razão muito curiosa. Tudo vai ganhar um peso quádruplo. Você diz, esse óculos pertenceu a Gautama, o Buda.
vai sempre ter alguém que acredita. Alguém vai levar isso a sério. Você tome cuidado, tá? Vai ter gente com umas 12 casas em signos de terra, né, que a pessoa vai literalizar o negócio, tá? Então tem que ter esse cuidado ali. Vamos passar aqui para o Vênus. Eu estou dando só um resumo do resumo, né? O que pode acontecer quando uma coisa caótica toca seu Vênus? Vamos supor, coisa caótica, fala aí, Urano, vai. Urano tocou o Vênus, Urano em trânsito toca seu Vênus. É um tal de separa para cá, é um tal de querer namorar o sujeito que sai do fórum com gravata, terno, etc. Aí vai encontra um Rastafari e se apaixona. Né? Urano com Vênus, aquela coisa que choca, que quebra seu padrão de expectativa. Pois é, imagine essa coisa caótica com o eclipse. E imagine a duração do eclipse sobre isso. Quer dizer que os seus padrões de valoração das coisas, de expressão dos afetos, de manifestação dos desejos e até de poder de compra, de consumo, estão todos sendo alterados dramaticamente ao longo da duração toda. Ok? Pois é. Com Marte tem alguém muito legal, uma pessoa boa, né? Com essa conjunção. É ele, o Trump, né? O que vocês acham? Eu preciso falar muito? Olha só, olha o efeito. Depois que aconteceu o eclipse, ele começou a recrudescer o discurso belicoso. Claro, tudo bem, ele pode chegar e jogar a culpa no Kim Jong-un, que também está correto, tá? Mas o discurso belicoso está cada vez mais intenso. Ele está dizendo que vai arrasar isso, vai arrasar aquilo, está fazendo conchavos militares, está indo para a China, está cercando a Coreia. Ele está com pensamento estratégico. Tem duas coisas aí. Uma é o perigo danado de se ferir. Ele pode ter um problema de pressão sério. Tá? Uma pessoa comum, que não seja um presidente dos Estados Unidos, pode se ferir. Vai ter problema de pressão. Ele também pode ter. Mas o que ele está fazendo ali é intensificar todas as capacidades que ele tem, ou acha que tem, de lidar com assuntos marciais, que é ataque, defesa, competição, vencer, sobrepujar barreiras. Você vai intensificar. É uma hipertrofia. Eu já falei esse termo umas 2 vezes, né? Então, vale a pena, porque vale a pena mantê-lo na cabeça. É uma hipertrofia. O fator simbolizado ali vai hipertrofiar, vai crescer, vai se expandir, vai exagerar. Com Júpiter a conjunção. Tive essa conjunção, ela está, até onde eu estou entendendo, ela está funcionando, ela vai funcionar até 2019. Então tivemos essa viagem, tivemos que fazer essas alterações de percurso, mas junto com isso, eu que estou afastado de meio acadêmico, eu não estou mais dando aula em universidade nenhuma, eu dava aula em 3 universidades, de repente eu recebi uma chuva de convites para participar de eventos em universidades. E vários convites. Um foi conhecer o Sheikh Ashraf Effendi, que ficou meu amigo. O cara é simplesmente o papa ele já era amigo da Dani, mas o cara ele é simplesmente o papa do sufismo no mundo. Né? Só isso. Ou um deles, né? Um dos bambambãs do sufismo. O cara ficou meu amigo, nem fala português nem inglês, ele fala só alemão. E depois disso, quando eu voltei, alguém descobriu que o cara foi com a minha cara e me convidaram para fazer evento em Curitiba, de sufismo. Não entendo nada de sufismo, né? Estou aprendendo. Isso tudo é Júpiter, gente. Isso é Júpiter. Intensificou, hipertrofiou a coisa do Júpiter. E aquela coisa de você fazer, de você pertencer, de você pesquisar, de você sair do seu lugar comum e crescer como ser humano, também estou sentindo claramente. Isso não estou dizendo só para mim. Eu já vi isso acontecer com várias outras pessoas dentro dessa pesquisa, que é grande, ela não acabou ainda, ela está em andamento. Tá? Com Saturno, olha, ou você perde a autoridade ou você assume a autoridade. Tem uma coisa que acontece, olha, há outras vias de interpretação para você chegar no mesmo resultado. Uma delas, que eu vou dizer aqui, ó, uma frase comum com o eclipse acontecendo sobre o Saturno, é você ser obrigado a assumir uma posição representativa de grupo, de classe, enfim, algum coletivo que possa ser expresso de maneira responsável. Você acaba sendo a figura que vai representá-los. Curiosamente, isso também acontece quando Saturno transita pelo meio do céu, viu? É uma maneira de você é obrigado, você não tem chance. Entenda que às vezes o eclipse te coloca numa situação em que você não tem como retroceder. Você está encurralado.
Aí com Saturno você pode perder poder se você não assumir. Você tem que assumir. É uma coisa complicada. Mas não é ruim se você assumir. Você leva um monte de pancada, é criticado até dizer chega, quase morre de todo mundo achar que você não foi competente o suficiente, e ao cabo de pelo menos a metade do aspecto, a metade do ciclo do eclipse, você pelo menos ter, olha, esse cara é a referência. Esse sujeito é a referência. Outra coisa que vai acontecendo também é que o grau em que está o eclipse, né, depois ele vai sair dali, óbvio, mas o grau em que está o eclipse, ele vai sofrer aspectos por trânsito. Observem isso. Ele vai cair numa casa do seu mapa. Vamos supor que caia na sua 7ª casa. Vamos supor que caia na sua 7ª casa, né? E aí tem um trânsito passando sobre o grau do eclipse. Aquele negócio é tão forte, aquele buraco negro é uma coisa tão violenta, que se você tem uma relação que está mais ou menos desgastada, ela estará em ruínas. Se você tem uma relação que está para começar, você se apaixonará, entrará o Eros em sua vida, levará uma flechada. Tá? Isso com 7ª casa? Isso é constatação, isso não é teoria. Teoria, se fosse para se apaixonar, era a 5ª. Né? Mas, enfim, uma dose de empirismo não faz mal a ninguém. Tá? Eu estou lembrando aqui da Alessandra Eusébio, de Buenos Aires, que a gente conversou muito sobre o empirismo, como a gente fazer pesquisa com estatística, ou olhando, né, ver o que acontece, que é uma coisa que eu adoro fazer. E é o que eu falei aqui antes. Vou mostrar aqui os mapas daquelas pessoas, né, o que eu pude registrar rapidamente. Ocorreram várias, né, num grupo de apenas 18 pessoas, eram 18, né, Dani? Num grupo de apenas 18, eu botei 14 mapas aqui. Obrigado. Ocorreram várias conjunções com nodos, outras com parte da fortuna, nodo e parte da fortuna. Parte da fortuna é uma coisa muito, muito negligenciada. Eu ainda fico tentando entender por que as pessoas que estudam astrologia não colocam parte da fortuna como uma coisa com um peso enorme, porque tem um peso enorme. É praticamente um Sol, Lua ou ascendente, até porque é calculado pelos 3. É praticamente isso. É um subtom de personalidade, é quase um tom de personalidade, de circunstâncias, de acontecimentos, com uma potência enorme. Às vezes aquela pessoa é cri-cri pra caramba, passa o dedo na mesa para ver se está com poeira, e não tem nada em virgem, mas a parte da fortuna está ali. Aquela pessoa que tem um intelecto super metódico, ninguém diz que ela é virginiana, mas é a parte da fortuna que está ali. Você imagina um eclipse acontecendo em cima da parte da fortuna. Que guinada que está acontecendo no sistema vocacional, socioprofissional, o modo como a pessoa conduz o destino, esse destino aqui, entre aspas, é feito de borracha, né? Como é que a pessoa conduz a destinação dela, o planejamento dela, como é que ela se identifica com as coisas que a tornam feliz, parte da fortuna. Conjunção com a Lua, a ocorrência, várias ocorrências em casa 12, né? Aliás, a gente foi para o deserto, a gente estava no deserto, ocorrências em casa 12 tem tudo a ver. É claro que quem teve a ocorrência na casa 12 teve uma experiência diferenciada naquela situação. Quem teve com um nodo, outra, mas aí a viagem ela deve ter feito um efeito em cada um. Né? Com os ângulos, e teve uma que teve uma oposição com Saturno. Essa aí sofreu, coitadinha. Essa sofria tanto. Isso aqui é interessante, ó. Os maridos que acompanhavam as esposas. Os maridos tiveram eclipse na casa 5. Aliás, teve mais uma pessoa que teve eclipse na casa 5 que também se estressou. Mas os estresses, a gente estava fazendo tanta macumba lá, que acho que resolveu o estresse todo, né? A gente macumbava tudo, todo mundo ficava feliz, era uma coisa legal. Mas então, aqui estão os exemplos, vou comentar muito rapidamente. Essa aqui é uma que teve eclipse, esse aqui é um mapa que a gente estava tentando retificar, inclusive. Ela teve o eclipse acontecendo em cima da parte da fortuna na 11, né? Estava tendo uma outra dimensão do que era convivência em grupo com os iguais. A criatura aqui é extremamente prestativa. A nossa hipótese é que essa parte da fortuna não está exatamente em 28 de Leão, mas sim lá para 0 de Virgem, o que continuaria com o eclipse. E aí foi a única pessoa do grupo que chegou para mim e falou assim: por que você não diz para mim coisas bonitas? Você só diz para mim que eu sou crítica, analítica, você não diz para mim coisas bonitas. Ela estava se descobrindo ali, ó. A gente estava fazendo análise do mapa dentro do ônibus, né? A gente analisou um monte de coisa. E ela estava se sentindo assim meio ressentida. Então tem algo de Leão e Virgem ali meio mal resolvido. Tá? Ela estava assim complicada. Esse aqui, deixa eu ver quem é. Tá. Essa aqui estava com uma questão
Aqui, olha o ponto onde está acontecendo. Em cima da parte da fortuna e quase já dentro de uma órbitazinha aqui de entrada na 7ª casa. Estava com problema com o esposo. Já chegou lá com isso. Tá? E com parte da fortuna tem uma reorientação de padrões aqui. Soube agora que ela está estudando radiestesia. E ela mexe com uma construtora. Aqui, quem será esse aqui? Esse aqui eu já sei quem é. Esse aqui é o engraçado, é o cara mais engraçado do mundo, né, que ele foi com a gente. Passou o eclipse, ele estava com essa conjunção com a parte da fortuna também, ele estava completamente diferente no começo, só depois é que ele se recuperou. Mas ele estava sério, eu nunca vi esse cara sério. Ele é muito engraçado, ele faz piada o tempo todo, até cantigas de piada, né? Ele estava com essa alteração aqui, e com isso na casa 9. Ele teve uma modificação de padrão também. Então a gente conversou muito e eu percebi essa modificação de padrão muito forte nele em termos de qual é a bússola filosófica que rege, que norteia o pensamento dele e as regras de conduta dele. Ele estava se alternando totalmente ali. Deixa eu ver quem é esse aqui. Essa aqui é uma outra, vou passar direto, que é uma que a gente tem que retificar o mapa. Aqui é uma outra conjunção com o nó, mas essa aqui que estava retificando também, não, essa aqui não. Casa 12 só que estava aparecendo, né? Essa daqui é uma conjunção com nódo também, com o eixo nodal. Essa aqui eu ainda tenho que entrevistá-la para saber se ela está mudando de casa. Mas é mais uma coincidência com o nódo, mais uma aqui também, que é... essa aqui a gente conhece bem. Né, Dani? Essa aqui a gente conhece... Não, não é você, não. Não é ela, não é. Esta criatura a gente conhece bem. Para ele também deve ter sido uma coisa significativa. O que quer dizer essa conjunção com os nodos, com qualquer um dos dois? Nodo é atar e desatar, formar ligações, entre outros muitos atributos, mas formar ligações, construir laços, vincular-se a alguma coisa, não é só afeto, não, é vincular-se a algo, pertencer a algo, dar início a alguma coisa a que você vá prosseguir nela. Então, alguma coisa foi plantada, alguma semente, alguma minhoca na cabeça, a gente colocou nessa brincadeira aqui. Depois eu descobri que a criatura está com um workshop maravilhoso lá. Eu vi no Facebook. Aqui, deixa eu ver quem é. Essa aqui também, conjunção com Nodo e conjunção com Júpiter também, né? Que estava com uma redefinição de carreira, de profissão e tal. Aqui já é a sequência de relações com o Sol, né? Esse aqui é a oposição com o Sol, de 2 para 8, tem alguma coisa... Essa criatura aqui, se eu não me engano, não era ela que estava trabalhando, não. Tinha uma que trabalhava o tempo todo. Acabava de consumir meu carregador de celular o tempo todo. Deixa eu ver essa daqui. Essa aqui é conjunção com o Sol, na 9ª casa, estava, né? Não posso falar muito. Essa daqui, conjunção com Lua, conjunção com Luminar, quer dizer, essa estava num processo de aprendizado bem intenso. Deixa eu ver quem é. Já sei quem é. Estava e está num processo de aprendizado bem intenso. Vou dar até uma boa notícia depois para transmitir para a criatura. Vai conseguir desempenhar, ela está estudando astrologia, vai conseguir desempenhar o processo de aprendizado muito mais depressa, até porque não tem mais alternativa. Não tem mais jeito. Aqui, essa aqui que trabalhava feito uma louca. Ela alternava grupos aqui. Está com o eclipse acontecendo em cima do Urano. Outro marido, tá? Passando aqui. Aqui, essa é a pessoa que mais sofreu, mais sentiu. Ela já chegou sofrendo e saiu ali melhor. Mas ela tem um problema de saúde há muitos anos e a gente ficou ajudando ela de saúde e, né, de comportamento, né? A gente ficou ajudando a ajustar essa questão. Então ela chorava o tempo todo. Vocês reparem que a oposição estava acontecendo aqui com Saturno. O que eu estava falando ali? Ou você se ajusta, ou você se transforma numa figura representativa de grupo, de classe, etc. Até porque a criatura faz isso o tempo todo na vida profissional dela. E ela estava numa situação que ela não tem controle nenhum de nada. Então para ela estava sendo bastante difícil, entre outros assuntos. Tá? Era isso aqui que estava acontecendo com ela. Bom, visto tudo isso aqui só ainda é um arranhão de superfície, é para deixar uma semente na cabeça de todo mundo, para todo mundo começar a pesquisar. Mas eu espero que isso aqui tenha ajudado a pensar,
Tá? Eu vou me despedir aqui então, e aí ver. O livro não tem mais, o livro acabou. Eu já vou ter que mandar fazer outra tiragem. Obrigado.